Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levado diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, muito bem, dia 12, sexta-feira, 12 de julho, nós temos hoje esse texto maravilhoso de São Mateus. Eu quero pedir a você que comente, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos fazer juntos o reino de Deus crescer. Existem muitas pessoas por aí fora, queridos irmãos, anunciando desgraças. Meio de comunicação estão fazendo uma arruaça, mas nós estamos aqui para divulgar a boa notícia. Existe uma boa notícia e você pode fazer isso crescer. Bom, hoje Jesus aqui está falando do preço que todo aquele que é seu discípulo e aquele que se coloca na seara do Evangelho, aquele que se coloca a serviço do reino, ele precisa enfrentar. Sim, querido irmão, sim, existe um preço. Muitas pessoas não querem e não estão dispostas a pagar o preço da evangelização. Mas é bem verdade que existe um preço. Perseguição, calúnia, abandono, martírio, tudo isso nos aguarda se nós fizermos o nosso dever de casa, que é anunciar a palavra de Deus integralmente, como nos diz a carta de São Paulo aos Gálatas. Porque ele diz lá, não existe dois evangelhos. Existem apenas pessoas que semeiam confusão. Existe um único evangelho, um evangelho autêntico, sem tirar e sem colocar. Um evangelho, como nós dizemos, sineglossa, um evangelho ali, de acordo com aquilo que é a essência do evangelho, sem tirar nada, mas anunciar integralmente Jesus Cristo. E a retaliação, haverá consequências, haverá um preço a pagar. Mas Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Importante isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus diz, quando perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra. Em verdade eu vos digo, vocês não acabarão de percorrer até que venha o Filho do Homem. Então Jesus está dizendo para nós que se a gente fizer o nosso dever de casa, anunciar de verdade, viver o Evangelho na radicalidade, vamos ter retaliação, nós vamos ter perseguição, nós vamos sofrer por causa do nome de Jesus. Mas ele diz que aquele que perseverar será salvo, e o final do Evangelho diz que isso será um tempo breve. E aqui nós podemos, por exemplo, olhar para a vida de todos aqueles que fizeram de fato a vontade de Deus, sem exceção de nenhum. Todos eles foram perseguidos. Nem todos eles foram mártires de sangue, de derramar o seu sangue, mas viveram esse martírio de alguma maneira na sua alma. De alguma maneira
foram... E hoje, o jeito de martirizar hoje é a exclusão, né? A gente simplesmente exclui a pessoa. Hoje está o cancelamento. Nos dias de hoje está muito em voga isso, o cancelamento. Então, se ele nos incomoda, se o justo nos incomoda, se a palavra está nos incomodando, então vamos cancelar. O cancelamento hoje é um meio que está aí para poder fazer os discípulos de Cristo desanimar. Mas não. Eu me lembro aqui, enquanto digo, por exemplo, do cárcere de Toledo, que São João da Cruz viveu. Aquele grande São João da Cruz, que, se a gente for ler o relato do cárcere de Toledo, quando São João da Cruz, então, ele foi preso pela igreja, por aqueles que eram membros da igreja, ele foi perseguido e preso, e São João da Cruz lá, diz o relato, que ele era quase que um esqueleto humano, de tão magro, de tão debilitado que ele ficou, e que, inclusive, se pensava que ele ia morrer ali mesmo, no cárcere de Toledo. Mas aquele homem que não negava a verdade, que não negava seu amor a Jesus Cristo, e simplesmente por ele ser a pessoa que ele era, ele acaba parando lá nesse cárcere de Toledo, e lá São João da Cruz ele nos dá um belo testemunho. Mas também tem relatos de muitos outros que viveram perseguições assim. São Padre Pio, por exemplo, que ficou quase 3 anos ou 3 anos impossibilitado de ter contato com o povo, de celebrar a missa, só podia celebrar privadamente, não podia atender confissão, perseguido pela igreja, perseguido pelos da igreja, por membros da igreja. Viveu isso, viveu essa experiência. Uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que no Carmelo de Lisieux, lá no Carmelo, tinha aquelas irmãs que perseguiam ela. Santa Rita de Cássia, que seu desejo de entrar no convento, quando ela consegue entrar milagrosamente, ela entra dentro do convento, lá tinha lá uma que seria aquela que ia expurgar, né, de Santa Rita de Cássia, ia tirar dela o seu melhor. Ela foi perseguida até o final, até ela ser realmente tida como santa ali no meio das suas irmãs. E por aí a gente vai, nós poderíamos falar aqui de tantos outros que pagaram o preço por ser de Jesus e por anunciar o Evangelho. Jesus diz: eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Em todo lugar haverá um lobo para poder nos abocanhar. Em todos os lugares. Todos os lugares. Aí na sua comunidade, tenha certeza, algum lobo irá te perseguir. Algum lobo irá te querer fazer alguma coisa contigo, te cancelar, né, deixar você de lado. A pergunta é: nós estamos dispostos por Jesus? Porque ele diz: olha, tudo é por causa de mim. Não se trata de luta contra as pessoas, não se trata disso. Se trata que, sendo de Jesus, nós iremos passar por poucas e boas, porque isso está no caminho do servo. Porque Jesus diz: o servo, ele não é maior do que o Senhor. Se o mundo vos odiou, odiarão a mim também. Se os de dentro e de fora me perseguiram, vocês também serão perseguidos, porque o servo não é maior do que o Senhor. Então, meus irmãos, existe um preço a pagar. Mas esse preço, diante da glória que está reservada para nós, eu diria para vocês, é nada. É leve. Jesus diz: o meu fardo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós que estamos atrelados a Jesus, porque o jugo é aquilo que atrela, né? Nós que estamos atrelados a Jesus, nosso jugo é suave, o nosso fardo é leve, diante daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Peçamos hoje ao Senhor essa graça de suportar com paciência e alegria todas as contrariedades próprias do discípulo de Cristo. E no final, perseverando com alegria, sabendo que tudo isso é um mero instante diante da glória que está para ser manifestada a cada um de nós, que a gente possa suportar. Eu diria como o Padre Jonas:
Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, porque o que tem separado para nós, o que está nos esperando, se nós estivermos em Cristo com alegria, suportando com paciência e resignação tudo aquilo que a vida nos proporcionar, seremos extremamente felizes na beatitude divina, vendo Deus face a face como um prêmio. E esse é o grande prêmio para todos aqueles que ficaram até o final com o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.